Vou bater um papo agora com o presidente do PL, Partido Liberal, aqui em Ilhéus, Thiago Martins. Esse final de semana que passou, o PL fez uma movimentação com o objetivo de fortalecer a pré-candidatura de Coronel Rezende e trouxe aqui em Ilhéus o deputado federal Alden, inclusive batemos um papo aqui e ele vai bater um papo com a gente aqui agora sobre as ações do partido. Thiago, satisfação ter você aqui no programa, tudo bem? Bom dia, meu amigo Vila, bom dia nossa querida e linda população de Ilhéus, Giovana, Aline, Neto, aqui que compõe a equipe do Tabuleiro, do amigo Vila. Bom dia a todos vocês, é uma grande oportunidade estar aqui mais uma vez, Vila, muito obrigado. Como é que está a campanha aí do Rezende? Eu tenho observado que tem andado, tem circulado, e é natural isso, se não fizer isso, fica para trás, né? Porque está todo mundo realmente andando, está todo mundo conversando, ouvindo a população, levando as suas propostas. Mas e articulação do partido para conseguir, inclusive, novos aliados? É isso, Vila. O segredo nesse momento de pré-campanha é andar, é comunicar, é conhecer, é visitar os bairros. E o Coronel Rezende tem feito isso muito bem. A gente foi muito assertivo quando o Coronel Rezende foi levantado como pré-candidato. E hoje a gente percebe ainda mais isso, porque é um nome leve, Vila. É um nome que, se você for conversar no seio da população ilhéense, eles querem mudança, eles querem renovação política. A população de Ilhéus quer conhecer novos líderes políticos, independente da ideologia, se é de direita ou de esquerda. A população quer renovação da classe política de Ilhéus. E Rezende, nesse momento, representa isso. Então, ele tem caminhado, como você bem pontuou, tem conversado com lideranças, tem visitado os bairros. Vamos agora começar a ir mais a distritos e subir os morros. Chegamos nessa fase agora da organização da pré-campanha dele. E tem sido uma aceitação muito boa. Se você começar a perceber, você ouvinte aí, tem muita gente já declarando esse apoio ao Rezende de forma espontânea nas caminhadas. E isso é crescente, faz parte natural do processo nesse momento desse nome levantar. Então, a gente tem feito reuniões, como você bem viu, a gente tem tido prestígio do partido de forma estadual. Inclusive ontem à tarde recebeu a ligação do presidente João Roma, me perguntando quando a gente ia fazer o lançamento da pré-campanha do Coronel Rezende, para poder ele vir aqui em Ilhéus. Então o partido está acreditando nesse projeto aqui. O PL de Ilhéus tem recebido assim o apoio tanto do partido, dos parlamentares do partido, quanto da população. Então é um cenário muito otimista, com o nome dele, com o projeto do partido, e que graças a Deus aí tem tido a aceitação muito boa da população. Muito bem. O deputado federal Alden, quando esteve aqui no programa, eu perguntei sobre essa questão da estrutura que os pré-candidatos, que os candidatos vão precisar futuramente. Ele disse o seguinte, que o pré-candidato, e aí não só de Ilhéus na Bahia inteira, que se destacarem, eles vão ter recursos, né? Aqueles que não tiverem um bom desempenho, eles não vão ter o que pelo menos imagina hoje. Como é que você recebe essa informação? Na verdade, essa informação ela parte de uma conversa que sempre foi transparente. Desde o início do processo, o partido sempre deixou muito claro que era necessário buscar viabilidade para o investimento. Então, esse diálogo para a gente do PL, para os pré-candidatos a vereadores, inclusive, não foi novidade. Porque toda reunião de pré-candidatos a gente conversa. Olha, para o recurso vir, para o montante de recurso vir, é necessário viabilizar o nosso pré-candidato. Então, essa responsabilidade de fazer o Coronel crescer, para que a gente tenha investimento, a gente já foi repassada aos pré-candidatos desde o início. Então, não houve aí surpresa por parte do partido. Sim. Isso é uma forma, um dos critérios que o partido achou, por justiça, de realmente dividir esse investimento. É óbvio, a gente ouve muito falar que o PL hoje é o maior partido do Brasil, é o mais rico, porém, são 5 mil municípios. Tem que haver critérios para o investimento. Aqui na Bahia são 417. Então o partido criou critérios e um deles é a viabilidade eleitoral, que eu acho que é super justo. É dinheiro, ele é investimento, certo? E a gente vai investir em quem se viabilizar. Então a cidade mostrando
que quer mudança, o PL vai estar de mãos dadas com a cidade para o investimento, para trazer essa mudança. O PL está fazendo pesquisas internas de consumo interno para entender como o Coronel Rezende pode avançar? É claro, claro, o partido tem se empenhado nisso daí, isso faz parte da construção do discurso dele, isso faz parte dos locais que ele tem visitado, então o PL tem se empenhado também em constituir isso daí. E o partido está se preparando para fazer uma pesquisa grande, um instituto grande aqui, para ter o real cenário, a visão do real cenário nesse momento. Eles querem esperar um pouquinho mais, que é natural, a gente ainda vai fazer... chegando próximo agora da convenção, então o partido quer esperar um pouquinho mais. A gente vai fazer agora, teve esse evento no sábado, vamos fazer outros eventos, a vinda de outras pessoas também. Raíssa vai voltar aqui, João vai voltar aqui, e a partir desses movimentos, que ele vai crescendo, e a gente vai poder ter uma visão melhorada do cenário. Tem alguns pré-candidatos aí, algumas pessoas aqui em Ilhéus que estão fazendo uma espécie de consórcio para fazer pesquisas. Você tem entrado nesse consórcio? O PL tem entrado nesse consórcio aí? Não, mas porque nunca procuraram a gente. Eu acho que não, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Os partidos eles têm que conversar, eles têm que dialogar, eles têm que fazer a leitura real. E quando diversas agremiações sentam para ler, isso traz um pouco mais de credibilidade do que um partido chegar com uma pesquisa na mão, cantando alguns números, né? Acho que quando senta-se assim, um grupo de partidos que não são inimigos, mas sim adversários políticos, para trazer transparência para o processo, eu acho isso válido. Acho muito válido. Eu vi que você sentou com o candidato do União Brasil, Sim. Valderico Júnior. E o Valderico Júnior faz parte de uma frente que você participou anteriormente de algumas reuniões, mas se retirou dessa frente por discordar de alguns membros da frente, essa coisa toda. Como é que foi essa conversa lá? Olha, Vila, como eu acabei de falar, a gente está se aproximando das convenções e é natural que partidos que sejam semelhantes comecem a dialogar. Isso é natural do processo. Nós tivemos uma movimentação em 5, agora acho que já são 7 cidades da Bahia, que o PL está caminhando com a União Brasil, seja o PL apoiando a União ou a União apoiando o PL. Isso vai começar a acontecer com naturalidade. Então, eu recebi o convite para conversar, achei válido sentar para conversar, até porque, Vila, nós saímos de uma eleição de governador, onde essa composição saiu vitoriosa. Nós, a união do PL no segundo turno do União Brasil, levou os 7 mil votos de João Roma para a ACM. No primeiro turno nós perdemos por 900 e poucos votos. No segundo turno nós ganhamos por 10 mil votos de frente, 7 mil votos de João e os outros 2, 3 de Ciro, alguma coisa assim de centro-esquerda. Quando você fala dessa composição para o segundo turno nessa eleição, ela era natural. Sim, natural. Você é o rio correndo para o mar, sim. Não tem conversa. Perfeito. Ali, né? Você também, então, é claro que esses votos foram de João Roma, os votos daqui de Ilhéus, que inclusive deram a vitória a Neto aqui em Ilhéus. Então, essa união ela já acontece desde lá de trás, desde essa eleição? Então, como você acabou de falar, foi natural, certo? Existe aqui na visão do PL a necessidade de tirar o PT do governo. Nós estamos há 20 anos, 18 anos, 20 anos quase, de governos petistas e os índices da nossa Bahia são os piores possíveis. Então, no segundo turno da eleição, onde tinha ACM Neto e Jerônimo, como você bem falou, foi natural que a gente fosse caminhar com a ACM Neto. Isso não significa, isso inclusive foi publicizado pelo presidente estadual João Roma, que existe uma obrigação dessa coligação novamente nas eleições municipais. João falou, cada cidade tem a sua peculiaridade, tem a sua estratégia política. Então, nós temos que sentar para dialogar, para entender a visão de cada um, qual é a intenção de projeto para Ilhéus de cada um. Porém, é uma decisão que vai ser tomada no PL, por exemplo, dentro da nossa executiva, junto com o nosso deputado federal, Capitão Alden, e o nosso presidente estadual, João Roma. Então, aconteceu no segundo turno de governo, logramos êxito. Eu acharia interessante avaliar essa segunda composição. É óbvio que o PL tem as suas diretrizes de com quem caminha, com quem não caminha, como já falei, sair da frente ampla, porque existem nomes na política de Ilhéus que o PL não caminha. Então, para que essa composição se repita, Vila, nós precisamos sentar e saber quem serão os nomes que vão compor essa composição. Então, fui lá, ouvi e coloquei o posicionamento do PL. E a frente?
vai fazer parte da frente ou o acordo, a conversa, o diálogo é exclusivo com a União Brasil? Ô, Vila, da Frente Ampla a gente não faz parte. E eu vou aqui... E não quer fazer? Não quer fazer. E Sim. eu vou explicar aqui por que novamente. Eu não acho inteligente por parte da população de Ilhéus reciclar o passado. Eu não vejo isso. Nós estamos numa crescente nacional de política, de renovação política, de novas lideranças, de modernização de gestão pública. A gestão pública ela modernizou muito em relação à tecnologia, em relação a propostas de políticas públicas. E a gente não vê esse discurso nessas pessoas que já governaram o município, que devem muito contas ao nosso município. E eu estaria traindo a nossa proposta de renovação política se eu fosse flertar com o passado. Se eu fosse reciclar o passado. Então não é honesto, não é justo e eu não vejo sinceridade, nada contra a pessoa de ninguém. Mas nós estamos falando de gestão. Eu não acho que eu teria ainda a credibilidade que a gente carrega se eu fizesse uma movimentação nesse sentido. Eu não acho justo, eu não acho correto. Então a frente ampla para mim, que para mim é uma frente ampla de Jabes Ribeiro, não tem ali outro propósito, como eu falei. Você perguntou das pesquisas. Quando agremiações se sentam para trazer transparência ao processo e juntas analisarem, tal, a Frente Ampla não aconteceu isso. A Frente Ampla, notoriamente, nitidamente, não foi para conversar e dali levantar alguém. Ali foi um palanque para Jabes Ribeiro voltar ao processo. Não houve transparência, não houve conversa. Houve simplesmente um cenário montado, um café da manhã para receber o cara como se fosse o melhor prefeito que Ilhéus já teve, quando na verdade foi o inverso. Então, eu não me sinto confortável, saí respeitosamente, da mesma forma que entrei, saí respeitando a todos ali, porém eu não vejo ali futuro para o nosso município, que estamos saindo de uma gestão tenebrosa, e reciclar o passado seria a solução? Não vejo dessa forma. Essa junção aí, ou essa união, ou o princípio de união com Júnior Reis, ou com o partido, né, União Brasil. Você disse que pelo menos em 7 cidades da Bahia, o PL e União Brasil estão juntos. Sim. União Brasil apoiando o PL ou o PL apoiando União Brasil. Aqui em Ilhéus, União Brasil tem o seu próprio candidato. Perfeito. E o PL também. Perfeito. Alguém abre mão disso? Olha, Vila, se a Porque Ilhéus conversa... não tem segundo turno. Não tem. Só perfeito. tem um turno só. O segundo turno é o período de registro, depois do registro das candidaturas. Tipo assim, o primeiro turno da campanha é agora, é a pré-campanha. Sim, é isso que a gente tem conversado, inclusive, nos bastidores. De fato, a gente está num primeiro turno para ver quem alcança os melhores índices. Olha, Vila, primeiro, a gente não está iniciando uma união com o Valderico Júnior. Nós fomos dialogar. A pré-campanha do Coronel Rezende, ela está mantida. Vamos levar até a convenção. O que houve foi um diálogo, como eu falei. Fui lá para ouvir, entender qual era a cabeça dele, o que ele estava pensando em fazer em relação à composição de governo, em relação à vice. E você saímos de lá. Valderico Júnior. Ele me convidou para conversar, a gente foi ouvir. Eu acho que é válido. Então não existe união com o Valderico. O que existiu foi um diálogo. E eu volto a dizer aqui, Vila, eu acredito muito no nosso projeto. Eu acredito muito no que João tem prometido fazer, no que o deputado tem dado de suporte, não só o Capitão Alden, como também os nossos estaduais. Eu acredito muito no crescimento de Rezende. Então tá cedo para a gente definir o que vai ser. Se daqui para frente, como o próprio Rodrigo falou, quem estiver na frente, é o que eles sempre comentam, né? Pode ser a cabeça de chapa. Então, eu acredito que aqui em Ilhéus hoje, nós temos um partido que de tempo de rádio tem o triplo de tempo de rádio do União Brasil. Nós temos um candidato sem rejeição, um produto novo no cenário político. Nós temos uma militância fortíssima. Lotamos esse final de semana lá o salão de festas. Toda a movimentação de rua, o PL, a direita lá, lota. E estamos trabalhando aqui, vou falar para você com exclusividade, para trazer Bolsonaro aqui. Capitão Alden, num café da manhã que a gente teve aqui, onde ele ficou hospedado, a gente ligou para o presidente no café da manhã, explicou a necessidade, falamos do cenário de Ilhéus, explicou a necessidade da vinda dele aqui, e o capitão ficou otimista, Bolsonaro ficou otimista em vir aqui, porque ele não pôde vir, nem na gestão, nem na campanha. E ele reconheceu, realmente eu preciso ir aí, porque teve a obra do Porto Sul, algumas coisas que ele destravou para cá, a nossa obra da Menina Esperança, 90% foi recurso do governo federal, então tem muita coisa que ele fez por aqui, a população nem sabe.
Então ele está querendo vir para cá para poder prestigiar a Ilhéus. Então a gente precisa ver todos esses fatores acontecerem para tomar qualquer tipo de decisão. Tiago, eu vi inclusive a matéria e fiz um comentário aqui no programa. Eu achei estranha a divulgação daquela reunião. Porque aquilo é natural que ocorra. Qual reunião? A reunião que você fez com o Valderico, com o pessoal do PDT. Sim. Eu não vejo problema nenhum e é necessário que esse tipo de diálogo aconteça. Eu só achei estranho a divulgação. Por que eu achei estranho a divulgação? Você, o PL, o partido tem um pré-candidato. Sim. Não abre mão da sua pré-candidatura, está tocando, é o que você acabou de falar. Tem mais tempo de rádio, tem uma estrutura, pode ter uma estrutura maior, crescendo. O União Brasil também tem a sua pré-candidatura, que, conversando com o Valderico, eu estive aqui com ele está muito convicto da candidatura dele, né? E vai tocar a candidatura dele. Então, nós temos aqui duas pré-candidaturas convictas de que vai até o final. Tipo, qual o objetivo exatamente de uma união aqui? Alguém vai ter que desistir desse processo. Tipo, é Valderico que está rifando a candidatura dele? Aqui também no dia. Sim, é Valderico que está rifando a candidatura dele ou o PL que vai rifar a pré-candidatura do Coronel? O que é que está acontecendo aí? Eu juro a você que naquele momento eu não entendi. Entendeu? Agora você traz a informação de que existem cidades onde a União Brasil está apoiando o PL e o PL apoiando a União Brasil. Né? Eu fiquei meio que na dúvida aquela reunião. Então vamos esclarecer. Vamos lá. É a intenção do partido, é a intenção de João, de Alden, de Thiago Martins, que o Coronel Rezende vá até o final. É interessante para o nosso partido formar nova liderança. Eu tenho certeza que se o Coronel Rezende não lograr êxito nessa campanha, ele vai sair de lá muito grande. Como eu falei, nós temos uma militância muito grande, nós temos um partido estruturado, forte. Só que, Vila, antes da intenção do projeto partidário, existe o nosso município. Então eu vejo com um grande grado a gente tirar a esquerda do poder do nosso município. Isso é um projeto que está na mentalidade do PL. Nós precisamos galgar degraus. E um deles, aqui na Bahia, é tirar o governo do PT. É tirar o governo da esquerda, que se alia ao PT. Então, o projeto inicial... Esse governo está no Estado, não está no município. Não dá para dizer que Mário é esquerda, porque não é. Mário não é nem esquerda e Mário não é direita. E a esquerda, na verdade, que está saindo agora, de fato, é a Adélia, né? Que tem todo... Que também não é de esquerda. Não, é. Não tem nada de esquerda ali. Aquela questão da esquerda que a gente já falou. Mas, tipo assim, você está querendo tirar... Mas, por outro lado, a Adélia que tem hoje o apoio do governo federal... Entendeu? Do governo estadual. Pronto. Nesse momento, Vila, você sabe muito bem, está acontecendo o primeiro turno do lado de lá. Eles estão brigando entre eles para saber quem vai ser o candidato. Mas vou refrescar a memória de vocês, da mesma forma foi com o Bebeto. Bebeto sentou aqui e disse o quê? Criticou Mário sobre as empresas de ônibus, vocês recordam disso? Recordo, foi aqui no meu programa. E se tornou vice. Foi aqui. Então, a gente não pode se camuflar e acreditar que isso não é a esquerda. Isso é a esquerda. A esquerda trabalha assim, entre eles. Da mesma forma que do lado de cá, da direita, existe nesse momento a disputa pela cabeça, a disputa por quem vai ser o nome, lá da mesma forma. Agora, no final de tudo, você acha que do lado de lá, de Adélia, quando ganhar, vai ser base de Lula ou de Bolsonaro? Não vai. Então é a esquerda. Então, nesse momento, qualquer prefeito do lado de lá, dessa briga que tiver aí, dessa briga teatral que tiver aí, vai estar na base da esquerda. É isso que eu me refiro. Teatral porque você acha que eles vão se unir. Você não achou teatral não, Bebeto, falar que Mário fazia uma composição com as empresas de ônibus? Aqui na época ainda. Pronto. O atual vice-prefeito criticou o prefeito dizendo sobre as empresas de ônibus uma relação incestuosa. Isso repercutiu muito em Ilhéus e ele ganhou o cargo de vice. Você imagina? Eu acho isso teatral. Então, assim, da mesma forma, hoje tem a Adélia brigando com o Bento brigando com a Adélia, sendo que a Adélia faz parte, foi secretária de Educação. Acabou de sair, inclusive, o índice da Bahia sobre analfabetismo. Quem era a secretária por todo o tempo? A Adélia. Isso é a esquerda. Chega lá na frente, tem Bebeto, tem Bento e tem a Adélia. Se o Estado entender que os três divididos tiram o governo, eles perdem a cidade, eles vão ter que unir. Jabes disse o seguinte... Isso não é novidade para ninguém. O Jabes disse aqui o seguinte, tem que saber o seguinte, tá certo,
É Adélia vice de Bento ou Bento vice de Adélia? Ele falou isso. Palavra do Jabes. Ou o governo vai tirar. Se não sentar para conversar, vai tirar. É dessa forma que sempre trabalharam. Então, quando eu falo assim, ó, você vê, Rui Costa jogou 1 bilhão de investimento em Léo. Você anda pela cidade, você vê esse dinheiro? Eu não vejo. Tem. Pronto, Nós volto a repetir aqui. Nós estamos falando de 1 bilhão que foi no período de 7 anos. Sim. Em 7 anos. A gente não pode Acabei de falar. não encontrar a ponte. Acabei de falar, pronto, a ponte não custou 1 bilhão. Não, peraí, não. Aí você falou, a gente vê esse dinheiro, dá para ver esse dinheiro, se juntar os investimentos. Então deixa para quem estiver ouvindo responder. Não, pronto. quem tiver, Sim. vai ver. Imagina só, como é que a gente não consegue ver uma ponte dessa? Como é que a gente não consegue ver a duplicação da Zona Sul? Em parte da duplicação da Zona Sul. Como é que a gente não consegue ver o Hospital Costa do Cacau, o materno infantil, entendeu? A estrada nova que está sendo construída. Tem ações do governo. Tem a Escola Léo Barbosa. Existem ações do governo, de modo geral, né? Então, não tenho dúvida disso. Esses quase 1 bilhão não surtiu efeito. Acabou, isso é fato. Tanto que o candidato dele perdeu aqui em Ilhéus. É isso que eu ia comentar. O governo fez aqui o investimento de 1 bilhão. Eu entendo que uma parceria do prefeito com o governo do estado seria para ter uma cidade praticamente revitalizada. E não é o que a gente está encontrando. Entendeu? Então, assim, eu acho necessário, antes de pensar no projeto pessoal de Thiago Martins, de Resende, de PL, pensar a cidade. Então, eu acho que qual é o pilar da democracia? A alternância de poder. Se você tem a Bahia debaixo de um governo de esquerda por 20 anos, não existe alternância de poder. Não existe democracia. Então é necessário reciclar. Vamos tentar com o outro lado? Se você pegar estados e municípios que são governados pela direita, os índices de desenvolvimento são melhores. Inclusive os salários mínimos são maiores. Por que isso? Porque o modelo econômico, eu não estou falando de direita e esquerda, o modelo econômico é outro. Nós temos hoje na Bahia um grande incentivo de assistencialismo. Como é que o Estado consegue alcançar um dos piores índices de educação e lança um dos fatores que foi a secretária como candidata a prefeita? O PT é assim, quanto melhor, se você pegar os candidatos a prefeito do PT, curricularmente, são falhos. Quais foram os índices de Adélia? Ah, mas aí pega aqui o candidato de Mário é Bento. Como é que o Bento foi o secretário de gestão do município esse tempo inteiro? Secretário de gestão, vou repetir, gestão. Qual é o resultado da cidade? Então, assim, esses são os candidatos da esquerda. E na direita nós temos novos nomes, nós temos pessoas com currículo preparado para gerir uma máquina pública. Por que a gente não bota isso na balança? Entende? Então, quando eu falo direita e esquerda, nesse momento, e às vezes as pessoas confundem, não é a pessoa, é o grupo. O grupo está subserviente ao governo do Estado, que não tem apresentado um bom trabalho. Então, eu acho bom, eu acho natural que a gente tente com o outro lado. E a população, de 4 em 4 anos, vai poder reciclar. É um poder que a população tem e tem que usar. Fez, não correspondeu, tira. Resende foi eleito prefeito, não fez o trabalho, tira, elege outro. Até um prefeito sentar lá, ó, se eu não trabalhar, vão me tirar. Você acha que Bolsonaro foi tirado por que motivo? Olha, Vila, foi um turbilhão de coisas. A gente nunca viu um Supremo Tribunal Federal participar tanto das coisas do Brasil. Nem mesmo no momento em que o Brasil viveu os piores casos de corrupção da história, nós vimos um Supremo Tribunal tão preocupado. Então nós tivemos instituições que pesaram. Eu não entro nesse negócio de urna, não. Eu acho que de fato foi o debate nacional, todo aquele enxame de Rede Globo, enxame de STF, enxame de corte de recurso, que isso aí prejudicou a campanha do presidente. Você vê aí. Acabou a eleição dele, nós estamos quase na metade do governo Lula, até hoje não se constatou caso de corrupção. O primeiro episódio de Roberto Jefferson e da Zambelli, você acredita que esses 2 episódios tiraram votos suficientes para tirar o mandato de Bolsonaro? Porque foram 2 grandes episódios assim que realmente foram terríveis. Olha, Vila, podem ter influenciado, no mínimo. Com certeza, com certeza. O do Roberto Jefferson, indiscutivelmente. Aquilo ali, para mim, não existe. Você jamais pode ir contra a polícia, principalmente atirar contra a polícia. Isso é inimaginável. Foi ali um ato de extremismo impensado e não tem o que falar sobre aquilo ali. Tá pagando pelo erro. E tem que ser assim.
Carla Zambelli, aquilo ali, cara, se vocês forem ver, óbvio que numa eleição eleitoral, você tem uma deputada, que é a deputada que estava sempre ao lado do presidente, sacar uma arma no meio da rua, a narrativa que se foi explorada foi essa. Mas ela estava sendo agredida por um homem com o dobro do tamanho dela na porta do carro, o vídeo é muito claro. Ela perdeu o controle, esse é fato, porque ela tinha ali segurança, ela não precisava fazer aquilo, sacou a arma. Certo? Não atirou em ninguém. Essa cena, com certeza, na cidade de São Paulo, tem um impacto gigantesco. E isso tá falando no maior colégio eleitoral do país. Exatamente. Então isso com certeza teve ali o seu impacto. Não foi isso que tirou a eleição. Eu não jogo na conta de Carla Zambelli a eleição de Bolsonaro. Não jogo. Como eu volto a dizer, foram uma série de fatores. Só que numa eleição em que Lula ganhou por 2 milhões de votos, se aquilo ali tirou 500 mil. Entendeu? Porque tinha muita gente que estava na dúvida, isso é fato. Claro, Muita gente estava ali na dúvida. A eleição de Lula e Bolsonaro foram a diferença de 2 milhões de votos, é quase um impacto técnico para um Brasil que a gente tem de 210 milhões. Então, assim, foram fatores que foram sendo construídos. O Supremo Tribunal Federal, não. O TSE, ele criou uma campanha para a juventude tirar título, e a juventude naquele momento, a adolescência, atraída, induzida por artistas, um cenário todo que foi criado no Brasil, acabou votando na esquerda. Você achou isso mesmo? Com certeza. Eu pensei que ali estava beneficiando Sabe mais a quantos direita. títulos? Não. Porque é o seguinte, essa turma hoje, de 16, 17 anos, é uma turma muito antenada com a internet, muito antenada nas redes sociais. E a direita na rede social é infinitamente mais ativa do que a esquerda. Então influencia mais. Por isso... Eu não acho que esses artistas que, por exemplo, mobilizaram naquela época, eles são grandes influenciadores em jovens de 17, 16 anos. Essa turma nem assiste verdade, Globo, não essa acho turma nem mesmo. assiste mais televisão. Vila, nós perdemos... Meu filho não sabe o que é TV Globo, não sabe o que é. É outra geração, de fato. É. Mas não é isso. Eu não sei se vocês relembram as imagens dos shows. Muitos artistas induzindo o voto. Publicamente. Inclusive, houveram processos da justiça proibindo esse tipo de ação. Ou seja, eles estavam, de fato, empenhados nisso. Recentemente foi descoberto uma empresa que contratava esses artistas. Esqueci o nome da empresa, você lembra aí? Sai um vídeo dela aqui, eu vou trazer o nome para você. Houve uma organização e essa mesma empresa foi contratada também pelo TSE. Ou seja, existia uma indução de pensamento. A direita tem, de fato, a sua militância de rede social. Isso é fato. Nas redes sociais, hoje, nós somos unanimidade. Porém, a esquerda levantou uma estratégia, é o que eu falo, a gente perdeu na estratégia, não foi outra coisa. De que essa juventude induzida pelo artista de esquerda a tirar seu título. 4 milhões de jovens tiraram seu título. Nós perdemos por 2. Ou seja, foram estratégias em cima de estratégias que foram minando. Política é isso, você tem que sentar. Aí a gente acabou de falar de pesquisa, de diálogo com o partido, tudo isso perpassa na construção de uma eleição. Até chegar, depois da convenção, quem são os candidatos, tudo isso é definido antes. E foi definido antes. Então, assim, você traz de volta um candidato que foi condenado, que foi comprovado que roubou o nosso país, roubou da educação, da segurança, você descondena ele. Volto a dizer, você não inocentou o presidente, você descondenou. Mas na televisão, ele próprio se dizia, eu fui inocentado, o que é uma mentira. Na própria Rede Globo, o William Bonner disse, o senhor não deve mais nada à justiça. Mas ele foi condenado, ele não foi inocentado. Ou seja, isso passa para a população... Eu confesso que eu não uma sei visão o que é de isso. justiça. Descondenado. Descondenado não é uma pessoa que foi inocentado. Não. Eu tô lhe acusando de algo. Sim. Eu tô lhe acusando de tirando algo. essa condenação. E aí, Quando você tira a condenação, no meio do caminho, aí você é absolvido. Vamos lá. Então, se você é absolvido, você não foi condenado. Pronto. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Você pega um professor molestando uma aluna na sala de aula, certo? É flagrante, tem prova. Aí a justiça, por algum motivo... Você apelou agora. Não, mas eu vou dar um exemplo muito claro, para você ter noção da seriedade que aconteceu no Brasil. Aí pega a justiça por algum motivo, e a gente sabe que no Brasil, infelizmente, isso acontece, conchava, amizade e tal, descondendo o cara. Você ia achar normal esse cara voltar para a sala de aula? É óbvio que não, da forma que você está Mas falando, nós botamos não, um Thiago. presidente, mas nós botamos um presidente que roubou da educação, da saúde de volta no poder.
É tão absurdo quanto, Vila. Simplesmente porque o STF achou que poderia fazer. Ele não foi inocentado. Inocentado é o seguinte, olha, ele não roubou. A prova não cabe a ele. Ele foi descondenado porque depois de não sei tantos anos acharam que o tribunal que julgou ele não podia julgar. Aí jogam na conta do Sérgio Moro. Não foi Sérgio Moro. Sérgio Moro foi o juiz de primeira instância. Ele foi condenado pelo colegiado, ele chegou até o STF. Ele só cumpriu pena depois que o próprio STF condenou ele. Aí você vai dizer que esses ministros todos... São quantos ministros? São 21? Não, são 21 vereadores. São 12, 11. Acho que são 11 ministros, se não me engano. Naquele momento, há anos atrás, não sabia que o foro estava errado. Isso só no Brasil que acontece. Só no Brasil. Aí você soltou uma... A gente está falando do Lula aqui, mas isso serve para um monte de bandido. Sabe por quê? Porque a condenação do Lula, um monte de advogado pegou. Opa, se serve para o Lula, serve para o meu bandido também. E um monte de bandido foi solto por conta do processo do Lula. Então nós temos hoje no Brasil um monte de corrupto solto, um monte de bandido solto porque abriu uma brecha pro presidente. Olha que absurdo. Só que isso aí, Vila, gera uma imagem e muita gente acha que o Lula foi inocentado. Não foi inocentado. Inocentado é você botar contra-prova. Olha, a prova tá aqui. Não, a contra-prova é essa aqui. Isso é mentira. Entendeu? Então o cenário do nosso país hoje é tão absurdo voltar um pedófilo para a sala de aula quanto voltar um corrupto para a presidência da República. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Sim. porque a gente está no rádio. Claro, claro. E aqui a gente é uma concessão pública. Sim, sim. Entendeu? Vamos imaginar que o PT de Ilhéus Sim. entre questionando isso na justiça. Eu, Vila Nova. Perfeito, são palavras de Thiago rádio, Martins. Perfeito. Diretor da rádio. Sim, Apresentador do programa, vou ter que Perfeito. responder pela fala de Thiago Martins. Tudo que está aqui não tem nada a ver Entendeu? com tabuleiro, nem com Vila É só Nova. para deixar claro, Sim, para sim. deixar claro aqui. A gente sabe que das condenações que o Lula teve, não teve mais, não tem mais. Sim, não existe né? mais. Porque Não existe foram... mais. Exato. Não, isso é só para deixar claro Com isso certeza. aqui. E foi o que foi Entendeu? dito aqui, ele foi É. descondenado, não inocentado. Vamos lá, vamos voltar para essa realidade aqui de Ilhéus. Sim. Aqui de Ilhéus. Eu vi um movimento do PL na Câmara de Vereadores, inclusive estava assistindo na live lá, estava assistindo, onde os pré-candidatos falaram, inclusive eu não sabia, Douglas é pré-candidato, nosso Douglas querido Bolsa. Douglas Bolsas, que Sim, eu sim. vi exatamente nesse dia. Aproveitar e mandar um abraço para Douglas, é um querido, um Sim. cara maravilhoso, gosto demais, um ouvinte que participa sempre aqui com a gente. Dos pré-candidatos, hoje, até para que esses pré-candidatos que provavelmente estão ouvindo, eu estou ouvindo aqui na live, estou ouvindo alguns aqui na live, vocês acreditam que o partido faça quantos vereadores? Olha, Vila, o trabalho do projeto, o projeto do PL hoje, com o Rezende indo até o final, eu acredito que a gente consiga fazer 3 vereadores, com o PL indo até o final. Se o Rezende não for, eu acredito que 2 é um número... Se o Rezende não for, não tô entendendo aí. Não, é porque existe o voto de legenda. A gente tem que fazer a leitura de todos os cenários, né? Certo. Pronto. Voto de legenda e sem voto de legenda. Mas o partido quer que ele vá até Com o certeza, final, com a estadual certeza, quer, entendeu? Com certeza, com certeza. E Mas você ele, tá me sendo, perguntando em relação ele sendo candidato, Sim. isso pode inclusive, mesmo que não ganhe eleição, mas pode inclusive fazer mais um. Por isso, Vereador. por isso que a gente quer que ele vá até o final. O Coronel Rezende, como eu falei, ele é uma grande liderança, é um nome leve e tem chance de ganhar a eleição. Além disso, ajuda na proporcional. Quando você me faz a pergunta da proporcional, eu tenho que te responder com todas as variantes. Então, assim, Coronel Rezende indo até o final, eu acredito muito que a gente possa fazer 3 vereadores. Sem o voto de legenda, eu acredito que isso cai para 2. Mas vai depender aí do desempenho dos pré-candidatos. Eu sempre converso com eles nas reuniões, o desempenho deles nos bairros deles, nas pautas deles, nas bandeiras deles. É necessário caminhar e trabalhar. Tá aí, um recado para quem é pré-candidato a vereador do Tem PL. quantos, pré-candidatos? São 22 pré-candidatos, desses 22 são 7 mulheres. 7 mulheres. Isso. Passou da cota, né? Não, são 7 Tá na mulheres. cota? 22, Tá na cota? Isso. 30%. Isso aí, 30%. É. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Deixa aqui os microfones da Ilhéus FM para algo que você queira acrescentar. Não, Vila, é isso. É convidar a população de Ilhéus que quer viver uma nova experiência de renovação política, independente da sua e do seu pensamento.
venha construir com o PL está de portas abertas para ouvir a população, para entender. Tem muita gente aqui em Ilhéus muito capacitada, que tem muita ideia, muito projeto bom. Venha ajudar na caminhada com o Coronel Rezende. Esse é um projeto que é da cidade, é para a cidade. Por muito tempo aqui, não é novidade para ninguém que eu estou aqui há apenas 6 anos, mas desde quando eu cheguei eu sempre ouvi muito que a população de Ilhéus quer renovação política. Sempre reclamaram que chega na eleição, são sempre os mesmos nomes, sempre as mesmas pessoas, e o PL veio para ofertar, para oferecer essa oportunidade de acompanhar, de apoiar uma pessoa diferente. O Coronel Rezende se colocou à disposição depois de 30 anos de serviço prestado à população de Ilhéus, saiu do seu sofá, da sua aposentadoria para poder servir vocês novamente. Então apoiem esse projeto, conheçam o PL, os projetos do PL, se filiem ao partido, apoiem os pré-candidatos. O PL fez uma seleção de pré-candidatos honesta para a cidade, então provavelmente vai ter um representante ou no seu bairro ou próximo a ele. Conheça os pré-candidatos e apoie os candidatos do PL, que são pré-candidatos preparados para te representar na Câmara. Maravilha. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, hein? Boa sorte. Eu que agradeço. Bati um papo com o Thiago Martins, que é presidente do PL, Partido Liberal, que em Ilhéus tem o pré-candidato a prefeito, Coronel Rezende.